Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo com manto novo aqui, rapaz, que beleza. Olha aí, a Brasiline nos proporcionando esses mantos maravilhosos, né, com um preço super acessível nas lojas oficiais físicas e online, né, e a gente chega aqui, né, com o nosso cupom PAPA nas lojas online, PAPA, você tem 5% de desconto e, claro, chegamos convidando você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, né? Então vamos para o vídeo com o manto, com a nova coleção da Brasiline Vintage Club, né? Sensacional, vai ter uma loja do Flamengo para conhecer os novos mantos. Você já viu 3 aqui com a gente, né? Vamos lá, eu vou começar aqui, lembrando que tem o link aí dos nossos patrocinadores, né, o link do nosso cartão de visita no comentário e chat fixado. Lá você encontra, né, o nosso designer, inclusive. Tem o nosso clube de benefícios, tem o canal do WhatsApp do Paparazzo Rubro-Negro, tem grupo de dicas, tem, tem o nosso Insta, tem o nosso sorteio que está rolando dia 15, manto autografado, todo autografado pelos jogadores. A gente vai estar sorteando no dia 15, esse link está lá, tem o nosso sorteio no Instagram, tem pouca gente participando, é a sua chance, né? E, claro, tem o nosso designer que faz a nossa abertura aí maravilhosa, que você está acostumado a ver sempre mudando, sempre com novas aberturas. Mas é isso, vamos começar já direto com as notícias do Flamengo. O presidente Rodolfo Landim falou, né, sobre a gestão do Maracanã e estádio próprio do Flamengo, sobre as duas coisas, né? Sobre ter as duas coisas, ele falou ao GE, tá? Existe uma discussão que a gente sempre teve aqui no Flamengo, que é o sonho de ter o estádio. Isso traz uma série, na minha maneira de ver, de vantagens. Hoje a gente tem o Maracanã, e se a gente consegue ter um plano de ST bom, é porque a gente conseguiu a gestão do Maracanã. Se a gente não tivesse conseguido, logo quando assumimos em 2019, convencer o governador a tirar a gestão do Maracanã da Odebrecht e nos entregar essa gestão, os números que vocês viram agora certamente seriam muito piores do que este. Lembrando que até o Fluminense está com números altos aí de sócio-torcedor também. Porque não poderíamos nem criar o plano de sócio-torcedor, porque não teríamos nenhum produto para oferecer para eles. Que era a garantia de que eles iriam jogar dentro de um estádio administrado por nós agora, porque você dependeria dos caras para venda de ingressos, e aí você ficaria à mercê de terceiros, né? Quando a gente fala do Maracanã, e todo mundo gosta do Maracanã, eu também gosto, eu fui criado lá, tenho 8 cadeiras cativas. Rapaz, eu não tenho nenhuma. O Landim, né? O Adolfo Landim, né? A gente não tem, fazer o quê, né? Infelizmente, sempre foi meu sonho ter uma cadeira cativa, mas tudo bem. Eu fui criado lá, tenho 8 cadeiras cativas, eu investi para poder ficar no Maracanã e vou voltar para as cadeiras quando deixar a presidência. Eu gosto muito do Maracanã, mas a gente começa com uma receita de menos 3 mil, 5 mil lugares, que são as cadeiras cativas. É uma receita operacional que já perdemos. Fora isso, você tem uma série de obrigações que a gente tem no contrato com o Estado, que é pagar a mensalidade para ele. Uma outra coisa, o Flamengo pretende vender cadeiras também no estádio novo, e vai ficar com essa receita a menos também. Então é melhor, já que está pensando isso, é melhor não vender cadeiras no estádio novo, que aí você consegue vender todos os ingressos para o torcedor, né? Ele fala ainda que existe uma série de outras receitas que a gente perde porque a gente é obrigado a ceder. Tem ingressos que temos que ceder para o Estado, está no contrato. Tudo isso são ineficiências que a gente vai ter na receita e na despesa também. O Maracanã tem uma área enorme, muito difícil de operar, é cara a operação dele, né? Uma arena como a que a gente pretende fazer, da forma projetada, se a gente conseguir, nos levaria a ter custos operacionais por cada pessoa que vá ao estádio muito menor. Isso nos daria uma margem de receita muito maior também
no ano, tá? Então o Flamengo poderia ter muito mais. Ele falou também, né, com o Rodrigo Matos, lá do UOL, e ele falou o seguinte, tá? Olha só, como seria um projeto de SAF para o Flamengo? Por que ele faria sentido para o clube no projeto de estádio? O meu último vídeo aqui eu trouxe da reunião que teve na Gávea com o conselho, né? E eu expliquei algumas coisas, inclusive dos valores que estão falando por aí, eu falei que era um pouco menor. E aí que o Landim estava convencendo os conselheiros nessa reunião de que era um bom caminho a questão da SAF. Cafézinho sempre bom. E aí ele fala o seguinte: na verdade o Flamengo está muito bem financeiramente. A gente estruturou o clube. A gente poderia utilizar esse modelo de SAF como uma forma de captar recurso para o projeto estratégico do Flamengo. Qual seria o principal projeto estratégico do Flamengo? Um estádio onde vai precisar de muitos recursos, né? Como a gente faria isso? A gente montaria uma SAF onde a gente, e eu falo a gente, Flamengo, teria 100%. A instituição Flamengo teria 100% das ações dessa SAF. Depois a gente chamaria um sócio que a gente venderia uma parte dessas ações e o capital ficaria diluído, mas o sócio dessa SAF seria o Clube Flamengo como um todo. Então passaria a ter Flamengo como clube com um percentual elevado que permitisse o Flamengo ter o controle. Tá, beleza. Há um percentual ótimo para o clube nessa SAF. A diluição venda seria a nível de permanecer no controle dessa SAF, mas no volume necessário para captar recurso para a construção do estádio sem endividar o Flamengo. Esse é o princípio. Existem outros exemplos. O Flamengo está agora montando uma empresa com o Fluminense para administrar o futuro estádio do Maracanã. E o sócio dessa empresa que vai estar lá é o Flamengo. Não são os sócios do Flamengo individuais. É o Flamengo como um todo. Por que não poderia ser feito um projeto de estádio com uma empresa separada? Ele fala, boa pergunta. Se fizéssemos uma empresa separada do estádio, o que acontece com essa empresa? Todo o resultado econômico que esta empresa viesse a ter seria dividido entre o Flamengo e esse sócio. Um sócio que quisesse entrar no estádio certamente entraria no estádio para ganhar dinheiro e para dividir o resultado econômico do estádio com o Flamengo. Já um sócio para participar de uma SAF, o que nós vimos, o exemplo do Bayern de Munique, são empresas que têm interesse estratégico de estar naquilo. Desde que foi criada a SAF do Bayern, continua controlada pelo clube e tem 3 sócios. Tá? Então o Landim querendo aí participar, fazer essa questão da SAF semelhante ao modelo do Bayern de Munique. Tá? Olha só, e os dividendos que são distribuídos para ele são quase nenhum. Por quê? Não é objetivo de uma SAF ter lucro para distribuir dividendos. O objetivo, participação estratégica para atender outros objetivos estratégicos que eles tinham. No caso do Bayern, a Allianz, que queria associar o seu nome ao naming rights do estádio. Tá? Então, economicamente, você entende que seria um melhor negócio porque ficaria mais dinheiro da receita para o Flamengo? Aí ele fala, muito melhor, até porque toda a receita do estádio gerada no futuro do futebol seria reinvestido no futebol do Flamengo. Se fizer uma empresa especificamente para um estádio, alguém que vai participar do negócio imobiliário, esse tipo de parceiro vai querer dividir comigo o resultado da operação econômica. É uma chance grande de ter um conflito de interesse, tá? Porque o meu interesse é sempre manter o máximo resultado no futebol para reinvestir no futebol e ganhar título. Então, tem uma questão aqui que me deixa com a pulga atrás da orelha nisso tudo, tá? A gente vai continuar, tem mais aqui respostas do Rodolfo Landim. É importante para o torcedor do Flamengo, né, saber tudo que está acontecendo. Tem muita coisa acontecendo. O Flamengo pode vender parte dele, né, para construir o estádio, e é importante que o torcedor entenda o que está acontecendo. Eu sou sócio, proprietário, saí do conselho a pedido meu, eu pedi a minha licença do conselho para poder trazer notícias para vocês. Eu acho que não
tem outros youtubers que são conselheiros. Eu entendo que não é legal eu estar lá no conselho e eu estar falando de notícias, de votações, de situações do conselho. Mas eu vou falar aqui como proprietário, como sócio proprietário, eu tenho uma preocupação. O meu voto dentro do Flamengo, ele vale 1 sobre 3 mil, 4 mil, sei lá, vamos lá. Ele vale 1 de 100% ali, né? Ele vale uma porcentagem X em cima de 100%. Se eu vendo 30% de ações, aquelas 30% passam a ter um poder de voto também, tá? O meu máximo aqui, a minha porcentagem aqui diminuiu. O meu título vale menos. O Landim diz que vai valer mais, beleza, por causa da valorização, da criação do estádio, quando você vendeu títulos ali, no caso ações, para fazer a SAF para uma empresa, aqueles títulos que ficaram aqui vão valer mais. Eu digo, na hora do voto, o meu título agora vale menos. Por quê? Se eu votava dentro de 100%, eu agora vou votar dentro de 70%. E aí é uma questão interessante. Se o Landim tem 50% dos votos, tá? A turma do Landim, para ele ser, quem ele indicar ser presidente, por exemplo, tá? O indicado dele, o Dunch, o BAP, beleza. Se a turma do Landim tem 50% de 70%, eles têm, na verdade, 35%. E a oposição, 35% dos votos em cima dos 70%. Se a empresa que entrou é alinhada com a situação, é alinhada com o Landim, esses 30% que são da empresa vão votar também junto com quem eles estão alinhados, com o Landim, que foi quem trouxe eles para o clube. E aí nós temos um problema, nós temos os 35% que votam na oposição, os 35% que votam com o Landim e os 30% que votam com o Landim. Ou seja, o Landim, ou a turma que está hoje no poder e que pode estar trazendo essa SAF ainda em 2024, ela sai na frente com esses 30 votos, com esses 30% aqui. E aí os outros 70%, cara, para conseguir vencer, para a oposição, por exemplo, conseguir vencer, teria que ter 80% dos votos. 80% dos votos do clube, votos no clube. Aqueles votos no clube ali teriam que ser 80%. É isso que eu queria entender. Se esses 30% ali terão o direito de voto e vão definir alguma coisa. Porque, né, eu me preocupo, eu sou proprietário, eu me preocupo também com essa parte do clube, né, de votação, é sadio você ter, né, eleição, você ter oposição, né, e a partir do momento que 50% de oposição passa a valer 35% e 50% do outro lado 50% passa a valer 65%, é preocupante, concorda? Ele ainda fala aqui, ó, com relação ao modelo de SAF, poderia alguém tomar o controle do Flamengo? Ou seja, você transformava o que hoje o sócio tem em um título, em ações da SAF e algum comprar desses sócios e passar a controlar o futebol, e não ser mais o clube que controla. Ele fala perfeitamente, a resposta é não. Isso só poderia acontecer se o Flamengo emitisse, ao criar a SAF, como se fossem duas ações. Uma do direito de frequentar o uso e a sede, e usar a sede, no caso, uma segunda, uma ação deste novo negócio que seria a SAF, e permitisse que esse sócio negociasse livremente esse segundo direito. Mas não é essa ideia que nós vamos fazer. A ideia de que vamos fazer é o Flamengo que vai ser o dono da SAF, e não vai ser individualmente cada sócio tendo uma cota desse novo negócio. Não seria ele que ia negociar, teria que ser o Flamengo como um todo, que será o detentor da participação.
Então o sócio do clube não pode vender seu título para aumentar, senão poderia, sócio ali, vou vender por 500 mil meu título para a empresa, e ela vai aumentando, 31, 32, 32, não tem como, tá? Ou seja, não haveria possibilidade de o clube associativo perder o controle sobre o futebol. O Landim, sócio e os conselheiros em reunião no futuro fossem deliberar para uma venda adicional que permitisse a venda do controle. Que não é a ideia da atual administração. Aí ele falando, claro que não, eu estou falando hipoteticamente no futuro, estou falando hipoteticamente daqui a anos, teria que passar pelo Conselho Deliberativo. Se um conselho conseguisse convencer os sócios do Flamengo, que esses sim são os verdadeiros donos do Flamengo, de que é um bom negócio vender o controle, mas certamente vai votar, como eu voto, contra, porque eu acho que não há necessidade de fazer isso, eu seria contra fazer isso. Há uma projeção da atual diretoria levar essa SAF para aprovação ou algum projeto para o próximo ano, ou é uma ideia? Estamos correndo atrás de conseguir nosso terreno para o estádio. Se a gente conseguir o nosso terreno, vamos estruturar o projeto, vamos levantar a quantidade de recursos que a gente vai precisar e vamos levar para o Conselho Deliberativo esse modelo, no caso de captação de recursos para construir o estádio. Então essa SAF é uma das possibilidades. Isso só será feito se houver o estádio. Se não tiver, não há a menor razão para fazer isso, tá? Então o Landim finaliza dessa forma, deixando claro que pode acontecer em 2024. Pela primeira vez ele já fala que a SAF pode acontecer em 2024, tá? Eu realmente me preocupo, um vídeo praticamente todo falando sobre isso, né? A gente sabe que cara, é importante o Flamengo ter o seu estádio, muito importante o Flamengo ter o seu estádio, mas do mesmo jeito a gente tem que saber o que vai acontecer, né, com a questão de disputa de poder futura no Flamengo, eleição e tudo mais. Essa é a minha preocupação. O Landim, o próprio Zico falou, eu acho importante, né, falar que o próprio Zico em podcast ele demonstrou que participou de reuniões e que sabe, né, de tudo desde o começo, lá quando estava o Valim junto do Bandeira de Melo, tudo começou junto lá, o Bandeira, o Landim, o Valim, todo aquele grupo que foi o Godinho, todo aquele grupo que foi formado, e vem desde 2013, 2012 para 2013, vem administrando e cuidando do Flamengo, né? Vem cuidando do Flamengo. Então há uma questão de preocupação, há uma preocupação apenas que a gente confia, a gente sabe que a administração é boa, que acertou. A gente não tem, tanto da gestão anterior do Bandeira quanto do Landim, tem os seus erros no futebol. Os erros são basicamente no futebol. Os erros do Bandeira também eram no futebol, quando ele quis acumular a pasta do futebol. Parece que há uma vaidade muito grande com relação ao futebol. É isso que me preocupa, tá? Mas com relação à gestão, né, das duas, tanto da oposição quanto do próprio time do Landim hoje, né, da galera do Landim, eu não vejo um problema. Eu vejo que realmente eles cuidaram bem do clube, as duas gestões, administrativamente falando. Olha quanto o Flamengo cresceu, né? Ninguém está aqui para julgar isso. É só uma questão de entender como vai funcionar o Flamengo, a eleição e tudo mais, né? Então a gente fica preocupado e eu tenho realmente algumas ressalvas com relação à SAF. Eu tenho um pouco de medo, né? Essa fala dele que depois o conselho pode vender o poder, vender o restante para alguma empresa ter o poder e o Flamengo não ser o majoritário, isso me assusta, né? Isso me assusta. A gente teve aí a justiça negando o pedido de Marcos Braz para apurar supostas ameaças de integrantes de torcida organizada, tá? Ao negar o pedido feito pela defesa de Marcos Braz, a juíza Simone Cavalieri
Simone Cavalieri Frota alegou que nada impede que o requerente solicite a instauração de um inquérito policial diretamente à delegacia de polícia. Não vislumbro de pronto qualquer relação de causa e efeito entre a conduta da vítima e as postagens indicadas na petição apresentada pela defesa, cuja autoria é imputada à torcida Jovem Flá. Perfeito, tem nada a ver com a situação lá do shopping, mais precisamente ao segundo pelotão. Tal circunstância demandaria investigação e dilação probatória, as quais não se coadunam com os princípios dos juizados criminais. O Ministério Público já havia rebatido o argumento do dirigente do Flamengo, que alegou ser vítima de perseguição. O crime se caracteriza diante da perseguição reiterada que ameace a integridade física ou psicológica da vítima, quando restrinja sua capacidade de locomoção ou por qualquer forma invada ou perturbe sua liberdade ou privacidade, o que não ocorre no caso concreto, pontuou o promotor Márcio Almeida Ribeiro da Silva. Não é cível que alguém esteja atemorizado ou preocupado com eventuais ameaças ou perseguição e vá tranquilamente a um dos mais movimentados shopping centers do Brasil, tá? Então, o Marcos Braz sendo rebatido pela justiça, né? Arquivamento da ação contra o torcedor, né? A ação dele contra o torcedor foi arquivada. A justiça já havia concedido o pedido de arquivamento de ação penal em que Leandro Gonçalves, o torcedor envolvido na confusão, era o acusado. Tendo em vista a impossibilidade de deflagração eficaz de ação penal, arquive-se na forma de promoção os crimes previstos nos artigos 129 e 147 do Código Penal, que teriam como vítima Marcos Teixeira Braz e autor o Leandro Gonçalves. Arquivado, tá? Então, o rapaz, na verdade, né, apenas a ação que rola é na qual ele pode ter sido vítima, tá? Então, as imagens, segundo o MP, mostram que Braz e Carlos perseguiram o torcedor pelos corredores do local, que Marcos Braz desferiu um golpe na altura do pescoço e derrubou Leandro. Em seguida, o dirigente teria mordido Leandro na coxa direita. Matéria do G1, Globo.com. Simultaneamente, é possível notar a prática de chutes por parte do senhor Carlos André da Silva contra a cabeça e corpo do senhor Leandro Gonçalves, e logo em seguida, enquanto o ofendido ainda está caído no solo, o senhor Marcos Braz desfere chutes e soco contra a vítima Leandro, tá? Diz o promotor Márcio Almeida Ribeiro da Silva, tá? De acordo com a manifestação do MPRJ, não há nos autos nenhum elemento que prova consistente que indique prática delituosa por parte de Leandro, tá? É isso, tem muita informação aqui na matéria, mas abreviamos o máximo aí para vocês. Então, a justiça negando o pedido de Marcos Braz para apurar supostas ameaças de integrantes de torcida organizada. O São Paulo e Clube Turco demonstram interesse na contratação do zagueiro Davi Luiz, que não deve seguir no Flamengo também, né? O jornalista Júlio Miguel Neto trouxe que o São Paulo demonstrou interesse na contratação do Davi. Internamente, o departamento de futebol rubro-negro já deixou claro que não irá dificultar uma possível saída do defensor. E aí podemos ter Davi Luiz e Rodrigo Caio no São Paulo, rapaz. Já pensaram nisso? Pois é, porque o Rodrigo Caio também está de saída. O São Paulo contrataria os dois? Que loucura. Internamente, né, eles não vão dificultar a saída dele. Vale destacar que o Davi Luiz tinha contrato com o Flamengo apenas até o final deste ano, mas por ter atuado por pelo menos 45 minutos em 20 jogos da temporada, ele ativou a cláusula de renovação automática. Além de São Paulo, o Besiktas da Turquia também vê a contratação do zagueiro com bons olhos. O empresário do jogador, Giuliano Bertolucci, inclusive já foi comunicado pelo clube turco sobre o interesse por Davi Luiz. Volto a dizer, o Flamengo não vai dificultar a saída do Davi, que deve, então, fechar com algum novo clube. O Rodrigo Caio detalhou, né, tá aqui no GE, detalhou a decisão de deixar o Flamengo e se arrepiou ao lembrar da história, né, coração em paz. Olha só o que o Rodrigo Caio falou. Ganhei
perdi, tive minhas tristezas e no meio do ano tive a certeza de que era o momento de sair com o coração muito em paz. Tenho certeza de que o novo ciclo será maravilhoso. Creio que Deus vai abrir uma porta especial para seguir minha carreira, construir novos objetivos e será especial. Antes eu falava que nunca ia jogar em outro clube, que não o São Paulo. Mas aí o ciclo tinha se encerrado e eu tinha que sair de lá. O Flamengo logo entrou em contato e eu senti no meu coração que eu tinha que ir. Tinha que aceitar esse desafio, construir a minha história aqui, né? Ele fala, até arrepia, sou muito grato de ter tido a oportunidade de viver isso, nunca imaginei e consegui me entregar ao máximo nesses 5 anos da melhor forma, independentemente das circunstâncias, das dificuldades, das dores, né? Olha, ele chegou em 2019, ó, 19, 20, 21, 22, 23, 5 anos, cara. 5 anos de Rodrigo Caio. Tivemos anos intensos com o Rodrigo Caio, anos que ele não conseguiu jogar tanto por causa de lesões, mas monstruoso, né? Um baita de um zagueiro. Tudo que vivi de alegria e tristeza, se eu colocar na balança, as alegrias são muito maiores. O que eu vivi de dificuldade foi só uma página de um livro que a gente escreveu e sem dúvida vou lembrar eternamente de tudo que vivi no Flamengo com o maior carinho e gratidão. Não tinha nenhuma perspectiva, teve treinamento que eu sabia que independente do que eu fizesse, eu não ia jogar, e eu falava, pessoal, estou aqui por vocês, pelo respeito que temos um pelo outro, por aproveitar o que construímos e é difícil viver novamente, tá? Deixando claro também uma certa mágoa de ter tido poucas oportunidades, né? Mas você fica na expectativa depois do preparador físico te elogiar, te mostrar. No dia seguinte eu fui dar um abraço, falei com ele, obrigado. Ele disse que só falou a verdade, mas as pessoas não têm coragem de falar a verdade no mundo que a gente vive. De assumir e falar, ó, é isso, foram 8 meses com o Sampaoli, alguém teve a coragem de falar a verdade que eu estava bem? Cara, a gente avisava aqui no canal, quem acompanha aqui sabe que a gente sempre falou aqui, pô, o Rodrigo Caio já pode jogar, o Rodrigo Caio tá bem, não estão aproveitando. Eu sempre defendi o Rodrigo Caio aqui, sempre. Críticas de jogo são normais, críticas, lamentação por ele ter machucado de novo também é normal, mas a gente sempre defendeu o Rodrigo Caio aqui, tá? É isso, boa sorte ao Rodrigo, né? A gente sabe o quanto teve um comprometimento com o Flamengo, não tem culpa pelas lesões que teve, e a gente deseja tudo de bom para você, Rodrigo, muito sucesso no restante da sua carreira. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu, galera!